Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos estar recebendo o irmão Diogo, que vai estar trazendo uma palavra para nós. Irmão Diogo não, irmãos, perdão. O diácono Diogo, amém? Vai estar trazendo uma palavra para nós. Uma palavra abençoada do Senhor. Aleluias. Aleluia. Ainda é irmão Diogo ainda. Diácono é só título. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um nessa noite, amém? Livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Na verdade eu não ia pregar hoje, quem ia pregar ia ser a pastora, mas ela disse que estava se sentindo muito bem para pregar hoje, então ela me pediu. Na verdade ela jogou assim na mão, né? Quem quer pregar hoje? Estava eu e a Vivi e o Marlon. O Marlon ia cantar, ela ia ministrar, sobrou para mim. Amém. Então por isso que eu não estou de gravata, não estou de roupa social por causa disso. Porque eu não ia querer pregar hoje. Ruth, capítulo 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Ruth. Juízes e Ruth. Ruth, tá vendo? Até a emoção, tô até errando. A minha versão é um pouquinho diferente. A minha versão é a NVI, mas não importa, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela disse com as 2 noras. Partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal a vocês, como vocês foram leais aos falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes o beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Porém disse Noemi: Voltem, minhas filhas, por que querem vir comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se para mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo e se despediu da sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: A sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que não te acompanhe mais. Aonde fores, irei eu. Onde fores, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa senão a morte, me separe de ti. Até aí. Amém. Pode se sentar, querido. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, Deus. Eu estou aqui apenas como um instrumento, Deus. O teu povo veio à tua casa para ouvir a sua voz. Pai, nessa quinta-feira estamos na campanha Defenda a Sua Família. Pai, que eu apenas seja um instrumento para transmitir a sua mensagem, Deus, de como eles devem defender a sua família, meu Pai.
Em nome do Senhor Jesus, fala com o teu povo, mas fala comigo também como eu devo, Pai, defender a minha família. Pai, seja presente, Pai, como cantamos aqui, meu Deus, aqui é o teu lugar. Toma o teu lugar de direito, meu Deus. Aqui o Senhor tem toda a liberdade para fazer o que o Senhor quiser. O culto é teu, Deus, a palavra é sua. Nós estamos aqui para te obedecer, Jesus. É o que eu te peço, Deus, fala poderosamente com o teu povo. Muda a sorte de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Domingo de manhã, eu acabei ministrando essa mensagem. Eu não quero repetir o que eu ministrei hoje de manhã, mas eu quero apresentar o livro de Ruth com uma outra perspectiva, com uma outra mensagem. Se a gente voltar um pouquinho, eu te convido você lá no livro de Juízes, no capítulo 21, só você olhar para o outro lado da página, Juízes 21, versos 25, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então o livro de Ruth ele se passou no contexto dos juízes. Então, tanto que a Bíblia fala no capítulo 1, verso 1, que no período dos juízes aconteceu toda essa história com a família de Noemi e com Ruth também. Então a Bíblia fala que no livro de Juízes que não tinha rei, que não tinha liderança. Então cada um fazia o que se achava que era legal. Cada um fazia o que achava certo. Tem uma passagem no livro de Juízes falando que um levita tinha uma concubina dele, particular, e que ele maltratava muito essa concubina, e essa concubina, com medo, foi para a casa de seu pai. E ele, o levita, foi até a casa do sogro pedir a mulher de volta. Não, meu sogro, realmente eu me exaltei, fiquei meio nervoso, deu umas batidinhas nela, ela ficou com o olho meio roxo. Não, mas eu não vou fazer de novo, não. Pode ficar tranquilo. Mas o pai, com saudade da filha, não deixou a filha ir embora. Não, minha filha, fica mais um pouco. Filha, fica mais um pouco. Nesse intervalo, a filha ficou 5 dias a mais na casa do pai. Teve uma hora que disse: não, minha filha, vamos embora, que tem louça para lavar, tem casa para arrumar, tem que dar comida para os cachorros. Aí a concubina e o levita vão embora. Mas ali tinha muita invasão de povos estrangeiros, então eles ficaram com medo. Eles não queriam ficar em nenhuma cidade que os inimigos podiam se chegar ali. Então vamos ficar em um lugar que a gente se mantenha seguro. E eles acharam um velho, um senhor, que ofereceu casa, ofereceu moradia. Mas aconteceu um negócio curioso. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no livro de Gênesis com Ló. Os moradores da cidade bateram na porta daquele senhor, perguntando: entrou um homem aí? Falei: você entrou. Então traz ele para fora que a gente quer abusar dele sexualmente. A gente quer abusar dele. Aí o moço fez a mesma coisa que Ló. Falei assim: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele é meu convidado. E na cultura de Israel tinha muito isso. Então, se a pessoa era convidada para estar na casa de outro judeu, aquele que é anfitrião tem que fazer de tudo para garantir a segurança dele. Então, por isso que Ló e esse senhor falou assim: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tenho uma filha que é virgem, e esse levita, esse homem, tem uma concubina. Faça o que vocês quiserem com eles dois, mas não mexa com o meu convidado. Aí a concubina saiu para fora da casa, e a Bíblia fala que ela foi maltratada, ela foi agredida, e ela foi estuprada muitas vezes, constantemente. E a Bíblia fala que isso ocorreu durante toda a madrugada. E quando foi de manhã, no nascer do sol, ela chegou toda machucada, quase morta. E chegando na casa, ela morreu por causa dos ferimentos, por causa das agressões. E nada aconteceu, porque, como diz a Bíblia, cada um fazia o que achava melhor. Então era mais ou menos esse contexto, que não tinha uma direção, não tinha se falado. Deus não estava falando, porque nesse período era um período de juízo contra a nação de Israel. No livro de Juízes, durante 17 vezes, você lê a mesma coisa. Que o povo de Israel fez mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel fez isso. Então, Deus fortalecia a nação estrangeira ou permitia que a fome chegasse. Aí, então Deus, por misericórdia, levantava o juiz, matava todos os inimigos, aí Israel ficava fiel durante um tempo. O juiz morria, acontecia a mesma coisa. E os filhos de Israel se esqueceram do Senhor. Aí pecava, vinha uma outra nação, tomava conta de Israel, subjugava a nação. Deus, por misericórdia, levantava um juiz, livrava o povo ficava crente até o juiz ficasse vivo. Então isso se repetiu. E nesse meio tempo aconteceu o que aconteceu com a família de Noemi. Aconteceu uma seca muito grande na terra de Israel, onde Elimeleque, que era o pai da família, que era o chefe da família, tomou uma decisão. Não, nós não podemos ficar aqui. Lá na cidade de Moabe, tem plantação, lá a seca não chegou, então vamos para lá. O nome Elimeleque significa Deus é rei. Deus é rei.
Então eu subentendo que Elimeleque ele era orientado por Deus, porque Deus é rei. Então o reinado de Deus estava, entre aspas, sobre a vida do chefe da casa, sobre o chefe da família. Mas só que a Bíblia fala que com a decisão dele, tudo dá errado. Tudo degringola ao avesso. Então o primeiro ponto aqui, o que fazer quando nada sai como planejado? Eu e você temos planos, eu e você projetamos muitas coisas para o nosso futuro. Os solteiros projetam os futuros casamentos, os recém-casados ou os casados projetam sua vida a dois. Então temos uma projeção, temos um planejamento da nossa vida. Mas infelizmente muitos desses planejamentos não acontecem. Muitos desses planejamentos, dessas programações não saem como a gente imagina. E como é que faz? Como nada sai como planejado. Nossa, mas eu calculei tudo e tal, e por que não deu certo? Aí há vários motivos por que não dá certo. Muitas das vezes as nossas motivações são erradas. Como o caso de Elimeleque, por exemplo, ele tomou uma atitude baseada na aparência. Assim como foi o caso de Ló. Ló, os trabalhadores de Ló brigaram com os trabalhadores de Abraão. Então chegou um ponto que falou assim, meu filho, não tem como a gente conviver junto mais. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Abraão falou assim, escolhe qual parte da terra você quer. E a Bíblia fala que Ló, olhando para as campinas do Jordão, olhando aquela maravilha, aquele oásis, a Bíblia fala que aquele lugar era tão maravilhoso que se parecia com o jardim de Deus, que se parecia com o Éden. Então Ló, mais do que rapidinho, tio, quero esse negócio aqui, ó. Eu quero as planícies de Sodoma. Porém, do outro lado, o lado que ficou para Abraão era o lado deserto. Não tinha nada, nem capim nascer naquele lugar, de tão deserto que era. Aí Abraão chegou para Ló e falou assim, então tá bom, meu filho, então você vai para cá, você vai para a direita que eu vou para a esquerda. A Bíblia fala que Deus abençoou a posição, o direcionamento de Abraão. Porque Abraão fez de acordo com a vontade de Deus. E aconteceu com Ló, que embora a campina era muito fértil, era maravilhosa, era o plano perfeito que ele tinha projetado para ele e para sua família, não deu muito certo. Porque atrás das campinas de Sodoma e Gomorra, havia a cidade de Sodoma e Gomorra. Então a mesma coisa acontece aqui com Elimeleque. Ele olha a situação. Nossa, tal lugar é bom, tal lugar tá dando dinheiro. Não, vou fechar meu negócio aqui, vou investir tudo no outro negócio. E muitas das vezes não é isso que Deus quer. Muitas das vezes não é isso. Deus permite que a tribulação chegue na minha casa ou chegue na sua casa por algum motivo. Deus não é sádico a tal ponto de ver você sofrendo. Lá, lá meu filho está sofrendo. Isso, pena, miserável. Pena. Deus não é assim. Ele não é assim. Ele permite que a tribulação, que a adversidade chegue até a minha vida sua para nos ensinar alguma coisa. Então, quando você se vê diante de um problema, de uma adversidade, não pergunte para Deus por quê. Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que uma doença o Senhor permitiu? Por que minha vida está assim? Por quê? Mude a pergunta, não pergunte o porquê. Pergunte para quê. Deus, para que o Senhor permitiu isso? É para o Senhor me ensinar alguma coisa? É eu preciso aprender alguma coisa? Para que, Deus? Para que o Senhor está permitindo isso? A Bíblia fala mais lá na frente no livro de Ruth que pessoas não saíram daquela cidade, ficaram naquela cidade. Mas Elimeleque saiu fora da orientação de Deus. E todas as vezes que eu e você fazemos qualquer coisa, não importa o que seja, qualquer coisa fora da vontade de Deus, vai dar errado. Vai dar errado inevitavelmente. Vai dar errado. E geralmente tudo que começa errado não termina certo. Tudo que começa errado tem grande proporção de terminar errado também. Grande proporção de terminar errado. Mas aí a Bíblia fala que eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. O nome Malom significa enfermo ou enfermidade. O nome Quilion significa desfalecido ou moribundo. Assim, meu Deus do céu, que nome é esse que um pai ou uma mãe põe nos filhos dele? Meu Deus do céu. Mas foi assim, enfermidade, vem cá, menino. Vem cá, doença, que eu estou te chamando, vem comer. Porque para nós é Malom e Quilion, mas para ele não, para ele era doença mesmo. A mãe do menino chamava, doença, vem cá, menino. Ai, tentado esse menino, doença, meu Deus do céu. Olha lá o moribundo lá. O moribundo está subindo no meio da árvore.
Porque para nós o nome é isso, é só Malom e Quilion. Para ele não, era literal, significava isso mesmo. E no reino de Israel, no templo de Israel naquela época, dava-se o nome às crianças por algum fato do parto, ou alguma situação que a família estava passando. Então, provavelmente, das duas uma, ou as crianças realmente eram muito fracas fisicamente, ou Elimeleque estava descontando nas crianças a sua vida naquele lugar. Muito provavelmente é que Elimeleque estava descontando nas crianças, porque quando eles foram para Moabe não deu muito certo. Alguns historiadores falam que durante um tempo Elimeleque foi muito próspero, ele enriqueceu na cidade de Moabe. Alguns dizem. Mas outros dizem que não. Então ele descarregou nos filhos a frustração dele, do planejamento dele que ia dar certo e que não deu. E infelizmente nas nossas casas, vou dizer nas nossas, mas conhecemos pessoas assim, que pais descontam nos filhos as frustrações. Os pais não conseguiram ser alguma coisa e querem que seus filhos sejam o que eles não conseguiram. Eu uso o exemplo da minha casa, por exemplo. Meu pai, ele queria muito que eu fosse militar. Muito que eu fosse militar. Muito. Mas eu não queria. Mas ele queria que eu fosse militar. Tanto que chegou a um ponto que, na época que eu ia fazer o serviço obrigatório, eu falei assim, eu não vou servir, não quero servir. Mas meu pai queria ser militar, ele queria ter um filho militar, mas eu não era o filho que queria ser. Aí eu falei assim, se você não alistar, se você não ficar no exército, você não precisa nem voltar para casa. Eu vou deserdar você. Você não é meu filho. Eu uso o exemplo da minha casa. Então, tem pais que, não, minha filha tem que ser médica. Minha filha tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque eu não consegui. Então eu vou realizar o meu sonho na minha filha, o meu sonho no meu filho. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Porque você vai gerar traumas e traumas e traumas naquela criança. Não faça. Se você não deu, se você querer ser médico, político, aviador, seja lá o que for, se você não conseguiu, não transfira essa responsabilidade para os seus filhos. Não transfira. Porque o seu filho ou sua filha vai ter a responsabilidade de cumprir algo que ele não quer. E fazer algo que eu e que ninguém quer é muito chato. Nossa, eu tenho que fazer isso porque meu pai quer. Mas você quer fazer? Não. Mas por que você quer fazer? Meu pai, minha mãe. Minha mãe quer que eu faça isso, mas eu não quero. Muitas das vezes descontamos as nossas frustrações nos nossos filhos. E cada filho é diferente. Cada filho é diferente. Quem tem mais de um filho aqui sabe que um filho é mais carinhoso, outro filho é mais revoltadinho, um filho é mais melancólico. Isso é normal, isso é normal. Qualquer família que tem mais de uma criança é assim. Depois eu convido você a ler lá o capítulo 49 de Gênesis, que é o capítulo que Jacó vai abençoar os filhos dele, os 12 filhos. Lá você vai ver as características psicológicas de cada um. Você vai ver que cada um é diferente. Mesmo os dois morando na mesma casa, com os mesmos pais. Cada um tem um comportamento diferente. Isso é natural, isso é normal. E a mesma coisa aconteceu aqui também com Malom e Quilion. Mesma coisa. Então, se você quer defender a sua casa, não projete as suas frustrações no seu filho ou na sua filha. Não projete isso. Senão você vai ter problemas sérios com relação a isso. Na minha casa, eu não fui militar, meu pai também não teve um filho militar. Então deu um problema lá em casa durante algum tempo. Porque eu fiquei revoltado na minha casa, porque eu estava no quartel, obrigado, não queria ficar. Fiquei preso um tempo lá por causa disso, no quartel, por causa de revolta. Então é complicado. Então você vai gerar problemas desnecessários. Enfim, mas a decisão foi tomada, agora a gente tem que arcar com a situação, tem que arcar com os prejuízos. Então com essa decisão, a família de Noemi, ela se perdeu, literalmente. Ela se perdeu. O primeiro a falecer foi o pai, foi Elimeleque. Então o fato de Elimeleque morrer desestruturou muito a família. Porque naquela cultura, quando o pai morre, o filho mais velho assume a família. É obrigação do filho mais velho assumir a família. O filho homem, assumir a família. Então, supondo que Malom fosse mais velho, porque ele é citado na Bíblia, então ele teve que assumir a responsabilidade da mãe, teve que sustentar a família, suster, proteger, guiar a família. Ele seria o homem responsável pela casa. Mas a Bíblia não fala, mas a tradução do nome significa enfermo.
ou enfermidade. Então vamos supor que ele realmente fosse uma pessoa muito enferma, debilitada fisicamente. Então ele não deu conta de assumir a família. Não deu conta. Então falando para os solteiros aí, então se você não dá conta de tomar nem conta da sua vida, meu filho, não casa não. Fica solteiro que isso é melhor para a sua vida. Não casa não. Se você não dá conta de gerenciar a sua vida de solteiro, não queira assumir uma família não. Hoje, infelizmente, muitos jovens, muitos meninos, eu quero casar, quero casar, fome de casar e tal. Mas casar é muito bom. Eu nunca casei não, mas deve ser muito bom. O pessoal fala que é muito bom casar. Mas casamento também requer responsabilidade. Responsabilidade. Casar não é brincar de casinha. Casar não é falar assim, não, vó, tô aqui, tá, mas eu tô sem dinheiro. Vou lá no meu pai. Pai, eu tô sem dinheiro, me ajuda aí que tem que comprar um negócio lá em casa, lá que acabou o negócio lá em casa. Mas eu vou lá na minha mãe. Vou lá não sei o quê. A Bíblia fala lá em Gênesis 1:27, se não me engano, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Ou seja, tem que cortar o cordão, meu filho. Cortar o cordão. Se você não cortar o cordão, você está brincando de casinha. E para brincar de casinha não precisa casar. Então, se você não tem condições de assumir uma família, falando para os solteiros, não case. Não case. Porque aí você na sua casa, você como solteiro, você é ajudado. Você é auxiliado. Você casando, você passa a ser o homem, no caso, né? Passa a ser o provedor, passa a ser o auxiliador, o protetor, aquele que guia, aquele que protege. Então você é o comandante da família. Não é seu pai, não é sua mãe. É você que toma conta. E Malom, durante um tempo, né, a Bíblia não fala quanto tempo, ele perpetuou o caminho do pai. Mas a Bíblia fala que aconteceu alguma coisa, suponho eu que é por causa de alguma doença, ele e o irmão morrem. Ele morre, então a situação da mãe fica muito mais desesperadora. Muito mais desesperadora. Por quê? Porque o marido morre. O marido morrendo, ainda tinha um socorro, que era o filho mais velho. Mas o filho mais velho, mais moço, morrendo, acabou para a vida de Noemi. Acabou porque mulher não podia trabalhar na cultura de Israel. Mulher não trabalhava, mulher ficava só por conta da casa. Algumas irmãs pensando, glória a Deus, aleluia, podia ser assim, meu Deus. Mas naquela época a mulher não trabalhava fora de casa, mas tinha o seu trabalho ali dentro da casa. Então na cultura de Israel só tinha uma saída para Noemi, a mendigância. A mendigância. Ela ia virar mendiga. Então Noemi estava numa situação que era o seguinte, ela era velha, pobre, viúva e com 2 noras moabitas. O país de Moab era o pior país naquela região ali, porque o país de Moab era um fruto de um incesto. Foi criado devido ao incesto. Lá no livro de Gênesis fala que quando Ló saiu de Sodoma, as filhas com medo, meu Deus, meu pai não vai ter descendência, e agora? Aí a mais velha tem a brilhante ideia, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho pro pai, aí o pai vai ficar meio grogue, ser meio doidão, a gente faz as coisas com ele. Olha, não é ruim não a ideia é muito boa. Aí acontece isso com a primogênita, com a mais velha, as duas desembebedam o pai, e elas têm filho do próprio pai. E um desses filhos nascidos é Moabe. Então, Moabe, culturalmente, era a pior nação que tinha naquele lugar, naquela época, naquela região. Então, para Noemi voltar, porque Noemi saiu rica de lá. Saiu rica, com nome, próspera, saiu com uma promessa de vitória, saiu com uma promessa assim, vou tentar uma nova vida em outro lugar. Mas quando Noemi volta, ela volta pobre, ela volta com 2 noras moabitas, ela volta viúva, com filhos mortos. Então ela volta totalmente desvalorizada, totalmente perdida. Totalmente perdida. E o nome Noemi significa dócil, o nome Noemi significa agradável. Se a gente continuar lendo, quando ela volta para Judá, Belém de Judá, ela fala assim, não me chame mais de Noemi, não me chame mais de doçura ou dócil, me chame de Mara,
que significa amarga ou amargurada. Me chame de Mara, não me chame mais de Dócil. Então, com aquela experiência da família em Moabe, foi um baque muito duro que a família de Noemi teve. Tanto que ela mudou de nome, ela preferiu ser chamada de outro nome. Mas acontece um fato muito curioso aqui nesse intervalo. Noemi chega até mais ou menos no meio do caminho para as noras e fala: minhas filhas, olha, eu sou velha, eu sou pobre, eu não tenho mais nada para dar para vocês. Então volte para a casa de vocês, volte para a casa dos seus pais, lá vocês vão ter sustento, lá vocês vão ter recursos, lá vocês podem até ter um outro marido. Voltem para lá. E inicialmente as duas falam: não, minha sogra, não, aonde você for nós iremos também. Elas choraram um pouco, seguiram um pouco do caminho. Aí Noemi fala mais uma vez: não, minhas filhas, voltem para a casa de seus pais, voltem lá, vocês vão conseguir novos maridos, voltem. Orfa, olhando aquela situação: ô minha sogra, então, beijo para você, qualquer coisa a gente se vê por aí. Muitas pessoas, eu já ouvi pregar muitas pessoas criticando Orfa. Ah, mas Orfa não teve fé, Orfa foi isso, Orfa foi fraca, que não sei o quê. Mas se a gente for parar para pensar, Orfa teve uma atitude normal. Normal. Se eu, por exemplo, tenho um trabalho, se eu tenho uma empresa, e se algum dos irmãos trabalhassem comigo, e essa empresa abrisse processo de falência, ô irmão, olha, você foi muito legal, foi muito fiel a mim, agradeço muito o período que você trabalhou comigo, mas eu estou abrindo falência. Eu queria muito que você ficasse comigo, mas eu não tenho como te pagar. A maioria, ou a reação da maioria seria assim: então tá bom, muito obrigado, você pagou tudo que você me devia, mas ó, beleza, até outro dia, até logo, a gente se esbarra por aí. Então a atitude de Orfa foi uma atitude normal. Agora a atitude de Noemi foi extraordinária. Noemi chegou e falou assim: não, minha sogra, não, aonde você foi eu vou. Ruth, perdão, obrigado. Ruth chega e fala assim: não, minha sogra, eu tô aí contigo. Onde você for, eu vou. Onde você ficar, eu vou ficar. O seu povo será o meu povo e o meu Deus será o teu Deus. E ela fala no versículo 17, fala assim, que o Senhor me castigue, se não for a morte. A única coisa é me separar de você. Olha que menina fantástica. Que nora fantástica. Então a atitude dela foi uma atitude extraordinária. Então aprenda, se você quer defender sua casa, tenha atitudes extraordinárias. Faça além do que lhe é pedido. Aprendemos aqui todas as terças, quintas e domingos que temos que ser crentes de verdade, temos que dar bom testemunho, temos que viver uma vida fiel e correta com Deus. Essa é a nossa obrigação. Mas com relação a parentes e quando se trata de pessoas que não conhecem o Evangelho, isso tem que ser um pouco a mais. Um pouco a mais. Como, por exemplo, um parente que pede um favor. Vou pegar um exemplo simples aí. Uma mãe sai de casa, vai fazer qualquer coisa na rua. Aí a filha, independente da idade, que é crente, e a mãe não é, ou o pai não é, vê a louça suja, o que vai fazer? Vai lavar a louça. Ou vai arrumar a casa. Então faz algo que lhe é pedido e faz algo além. Faz algo além. Porque quando aquela pessoa chegar, fala assim: quem que lavou a louça? Isso já aconteceu comigo lá em casa. Minha mãe foi resolver uns negócios na rua, eu lavei a louça para ela. E arrumei casa. Falei assim: gente, a empregada veio aqui, ó, o funcionário, quem que veio aqui? Eu falei assim: não, mãe, foi eu que arrumei a casa. Você arrumou a casa? Você? Mãe, arrumei a casa. O que tem? Ih, vai chover 7 dias, 7 noites, canivete. Vai chover. Mas aquela ali, ela foi impactada com aquele negócio. Ela foi impactada com aquele ato. Eu fui lavei a louça e arrumei a casa, gente. E a casa que eu morava era meio grande. Tanto que ela até assustou. Você fez isso? Eu fiz isso, mano. Tá bom. Mas é verdade, foi eu que fiz isso. Então faça atitudes que além do que é pedido. Se alguém para pedir fazer alguma coisa, se você não puder fazer a mais, faça o melhor. Eu não tenho condições de fazer a mais, mas faça o melhor. Que com as minhas atitudes e com as suas atitudes, a pessoa que não conhece Jesus vai ver alguma coisa diferente. Mas tem alguma coisa ali nele que eu não consigo entender o que é. Já aconteceu comigo também na rua. Eu estava conversando com uma moça e tal.
Você não sei, tem alguma coisa em você que eu não sei explicar o que é. Você, como assim, uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ah, não sei, uma coisa boa, mas eu não sei explicar o que é. Aí eu falei, é Jesus, minha filha. Aí foi a porta de entrada para eu falar do Evangelho. As suas atitudes vão servir para que o Evangelho seja pregado. Muitas coisas que você vai fazer, que você possa fazer de bem, vai abrir porta para que você fale de Jesus para outras pessoas. Muitas pessoas se perguntam, mas eu não consigo falar, eu não consigo pregar. Conte da sua experiência. Se você não nasceu num lar evangélico, fale da sua experiência com Jesus. Olha, eu era do mundo, eu era assim, eu era torto, mas eu conheci Jesus, Jesus me endireitou, agora eu estou crente, agora eu estou assim, assim, assim. Você contando o que Jesus fez na sua vida é uma pregação do Evangelho. Então facilite, possibilite que o Evangelho seja pregado através da sua vida. Enfim, a situação acontece, elas voltam para Belém. E a Bíblia fala no versículo 22 assim: E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia que tem um começo de colheita, significa ou simboliza nova temporada, nova vida. Então, Ruth, ao voltar de Moabe para Belém, Deus estava sinalizando que Deus iria dar um recomeço para elas. Então, se você fez não saiu nada como planejado, pare, pense nas atitudes que você tomou e peça uma oportunidade para recomeçar. Peça a Deus uma oportunidade para que você recomece a sua vida, recomece a sua família. Se a sua família está quebrada, está destruída ou não está do jeito que você quer, peça a Deus, pare, pense, refaça o que você fez, se você tem alguma participação de erro na atual situação caótica da família. Caso você tenha, peça perdão pelos seus erros e peça a Deus um recomeço. Porque Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Você quer defender sua família? Recomece. Não desanime. Ah, mas o irmão não sabe o que passa na minha casa. O irmão não sabe, é treva pura. É não sei o quê. É não sei o quê. É Satanás de manhã. É demônio de tarde. É o capiroto de noite. Você não sabe, irmão. Eu não sei o que se passa na sua casa e você também não sabe o que passa na minha. Cada um tem as suas dificuldades. Todo mundo tem suas dificuldades. Tem um ditado que fala que Deus não dá a cruz maior do que possa suportar. Ou frio, né? Também tem a versão do frio. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse com você, querido, você tem total condições de suportar. Total condições de suportar. Quantas pessoas precisam de um recomeço? Muitas pessoas precisam de um recomeço. Muitas pessoas tomaram atitudes que se arrependeram. Quem nunca, né? Muitas pessoas já tomaram atitudes que se arrependeram profundamente e que se pudesse voltar atrás não teriam tomado aquela atitude, independente do que seja. Se você precisa de um recomeço, Deus ele é capaz de te dar um recomeço, de começar de novo, de começar bem. A Bíblia fala que Ruth e Noemi começaram do zero, começaram tudo de novo. Vai ser difícil no começo? Vai, porque para Ruth e para Noemi foram muito difíceis. Mas Deus vai dar condições para que você recomece. Deus vai dar condições para que eu e você possamos recomeçar. Aí nesse meio tempo, Ruth fala com a sogra assim: sogra, eu preciso trabalhar, a gente precisa comer. Então tá bom, minha filha, vai lá. Ela coincidentemente ela vai para uma plantação de um parente de Noemi, de Boaz, coincidentemente. Claro que foi provisão de Deus. Deus permitiu que Ruth fosse para uma das plantações de Boaz. Acontece uma novelinha aqui bacana, que Ruth chega, fala com Boaz, aquela coisa toda, os dois se entreolham, os dois ficam apaixonados um pelo outro. Aí Ruth volta para casa e fala com a sogra. Sogra, na verdade Ruth chega com uma quantidade muito grande de trigo, de cereais, e fala assim: minha filha, onde é que você conseguiu tudo isso? Não, foi o dono da plantação que me deu tudo isso. Mas como é que ele chama? Ele chama Boaz. Mas Boaz? Boaz é o nosso parente mais próximo. Naquela época tinha uma lei, que eu expliquei aqui no domingo, que é a lei do cunhado. Como por exemplo,
Se eu caso com uma mulher, e eu venho a falecer e não deixo filhos, o meu irmão tem a obrigação de casar com a minha esposa e dar filhos para ela. Então, em resumo, a lei do cunhado é isso. Então, o meu irmão tem a obrigação de casar com a viúva. Não tendo irmãos, seria o parente mais próximo, seria o homem mais próximo da família. Então, Boaz era o parente mais próximo. Então, era conhecido como remidor. Então, Boaz era o remidor. Então, Noemi se alegra, fala assim, nossa, Boaz é o nosso parente mais próximo, ele é o nosso remidor. Remidor significa salvador, resgatador. Nossa, ele é o nosso salvador. Então, minha filha, faz o seguinte, ó. Você toma banho, passa um perfuminho, entendeu? Muda de roupa, coloca sua melhor roupa e encontra com ele no lugar que eu vou te falar. E você vai fazer o que eu vou te falar para você fazer. E Ruth obedece. Noemi fala para Ruth o seguinte, Ruth, você vai chegar, você vai esperar ele dormir. Ele dormindo, você vai destampar o pé dele. Você vai destampar o pé dele, mesmo dormindo. Ruth não entendeu nada, que a cultura de Ruth não era essa. Noemi sabia, mas Ruth não sabia o que ela estava querendo. Mas Ruth obedeceu. Então, por mais que absurda seja a ordem de Deus, obedeça. Obedeça a ordem de Deus, por mais que aparentemente seja absurda. Como a ordem de Noemi foi absurda para Ruth. Como é que eu vou chegar num cara que eu mal conheço, vou chegar perto dele, eu vou descobrir o pé dele, gente? Para quê? Noemi sabia, mas Ruth não. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, Deus sabe o que ele está fazendo. Eu e você não. Porque Deus enxerga um futuro, eu não. Então obedeça, por mais absurdo que seja. Então Ruth fazendo isso, ela estava pedindo Boaz em casamento. Então o ato de Ruth descobrir o pé de Boaz era um pedido de casamento. É uma forma meio estranha de pedir, mas era um pedido de casamento. Então Boaz olhando para Ruth fala assim, tá bom Ruth, mas olha, tem um problema. Antes de mim, tem outro parente que é mais próximo do que eu. Existe uma pessoa que é mais próxima, então eu vou conversar com ele. Se ele quiser casar com você, eu não posso fazer nada. Mas se ele não quiser, você pode ficar certa que eu caso contigo. Se eu e você quisermos defender a nossa família, eu e você temos que ter palavra. Infelizmente, hoje isso e nada é a mesma coisa. Uma pessoa falar, não, pode acreditar que eu estou falando que eu vou fazer. Hoje não tem mais isso. Na época dos meus pais ou dos meus avós, palavra era ali, ó. Era sagrado. Hoje, fui levar um computador de um amigo para consertar. Chegando lá, ele tinha me passado um preço. R$180. Olha, falei com meu amigo, isso aqui, ó. O cara cobrou R$180. Beleza, pode mandar fazer. Aí peguei o dinheiro com esse amigo, fui lá pegar. Fui lá entregar. Aí eu peguei o dinheiro, ficou muito bom o serviço e tal. Quanto que é? Aí ele falou 280. Eu falei, oi? Não, é 280. Eu falei assim, não, é 180. Aí eu falei assim, não, é 280. Aí eu falei assim, não, você me falou ontem que era 180. Aí eu falei, você não ouviu enganado, não? Eu falei, não ouvi não. Não, mas é 280. Aí eu peguei, respirei fundo. Aí eu tive que vestir a cara e falei para esse meu amigo, sou fulano, ó. Expliquei a situação. Aí ele me deu o dinheiro, fiquei muito envergonhado. Aí eu fui na loja do cara e entreguei o dinheiro. Mas eu falei com ele, falei assim, ó, amanhã eu tô aqui para entregar o dinheiro. Não tinha R$1 no bolso, e o dinheiro não era meu. Mas eu falei, amanhã eu tô aqui para entregar seu dinheiro. Dito e feito, fiquei desesperado. Meu Deus, como é que eu vou lá pagar o homem, não tem dinheiro? Como é que eu vou falar pro outro Jesus que é R$100 a mais? Mas Deus viu a sinceridade do meu coração. Tanto que o meu amigo pôde pagar a diferença. Pôde pagar. Aí eu fui lá, me dei bravo também, fui lá, tá aqui o dinheiro, ó. Muito obrigado e tal. O que você precisar, você pode contar comigo. Pode deixar que eu vou contar com você. Pode deixar. Então, palavra hoje, gente, e nada é a mesma coisa. Então, tenha palavra.
Não só com os de fora, principalmente com os de dentro. Se você prometer alguma coisa com os seus ali na sua casa, cumpra. Para que a sua palavra não caia no descrédito. Porque é muito ruim a gente falar com uma pessoa assim, não, você pode acreditar em mim, que eu tô te falando. A pessoa na maior cara limpa, aham, tá, uhum. Igual aquela vez, né? Igual aquela vez que você chegou e falei isso, né? Tenha a palavra. O que você prometer, faça o possível para cumprir. E Boaz fez isso. E no outro dia de manhã, ele foi encontrar com esse outro parente. E esse outro parente chegou, explicou a situação para ele. E o parente ficou meio... No início ele aceitou. Falei, não, pode ficar tranquilo que eu assumo tudo. E Boaz falou assim para ele. Ó, você pode assumir. Mas assumindo, você vai ter que casar com a Moabita aí. A Moabita Ruth. E você vai ter que casar com ela, levar a sogra, periquito, cachorro, papagaio. Vai ter que levar o bojo todo. Ele pensando, falou assim, não, é muita coisa, né? Faz o seguinte, leva você. Eu te dou o meu direito de levar. Eu te dou o meu direito de levar. E a Bíblia fala que Boaz, ele tirou o sapato. Boaz não. O outro parente tirou o sapato. A sandália, no caso, né? E deu para ele. Então, a outra pessoa foi embora sem sapato. Foi sem sandália para casa. Foi embora para casa. O ato de tirar a sandália significa que ele estava honrando o que ele estava falando. Honrando. E se eu fizer isso hoje, amanhã eu compro outro sapato. Naquela época não. Naquela época só um mês depois eu ia ter outro sapato. Porque era tudo feito à mão, era costurado, não era em qualquer lugar que você achava couro e tal. Então o que eu aprendo? Você prometeu, cumpra o que você falou. Doa a quem doer. Cumpra. Principalmente para os da sua casa. Principalmente. Porque coisa feia a gente não ter crédito nem na nossa casa. Os de fora a gente até vai. Que não é não, né? Mas principalmente para os de dentro. Porque é muito ruim alguém chegar na sua casa e falar assim, eu vi o seu irmão ou a sua mãe fazendo tal coisa. E você ter dúvida se aquilo era verdade ou não. É muito ruim. Você chegar, eu bem vi sua mãe fazendo isso, seu irmão. Não, mentira. Não faz isso não, porque eu conheço. Eu conheço minha família, eu conheço meu parente. Eles não fazem isso, não fariam isso, de hipótese alguma. Mas é muito ruim a gente falar uma coisa nos nossos parentes, ou da gente mesmo, a pessoa ter dúvida. Não sei. Não sei, eu não garanto não, mas tal coisa que ele fez é possível. É possível. Que eu e você tenhamos a possibilidade de honrar os nossos compromissos. Se eu quero defender minha família, honre os seus compromissos. E Deus é um Deus que nos surpreende. Sempre. Deus é um Deus que nos surpreende sempre. Quando Ruth saiu de Moabe, ela não sabia o que ia acontecer com ela. Ela não tinha noção do que ia acontecer com ela. E Deus providenciou tudo. Providenciou uma casa que ela não dormiu na rua. Providenciou comida de onde não tinha, de onde tirar. E Deus ainda providenciou um casamento. Deus ainda providenciou uma família. Deus ainda providenciou filhos. E naquela época, na cultura dos judeus, toda mulher tinha que ter muito filho, por dois motivos. Porque a bênção de Deus estava sobre a maternidade. Então a mulher que era estéril, ela era tida como maldita. Maldita por Deus, amaldiçoada por Deus. Então por isso que as mulheres elas queriam ter muitos filhos. Porque a mulher com muitos filhos é abençoada, era tida como uma abençoada. Então as mulheres tinham muitos filhos, o máximo que elas podiam ter. E a outra possibilidade é que o Messias poderia nascer de uma daquelas mulheres. Então havia essa esperança de delas vir o Messias. Ruth foi tão fantástica nas suas atitudes, no seu amor, no seu comprometimento com a sogra, que a Bíblia fala no capítulo 4, fala que quando ela ganha o seu filho, fala para Noemi, Noemi, a sua nora vale mais do que 7 filhos. Vale mais do que 7 filhos. Ontem eu estava conversando com uma moça e me perguntaram, o que você quer da sua vida? O que você planeja? O que você quer da sua vida?
Eu falei para ela que eu quero que as pessoas sintam falta de mim. Que eu seja importante. E que eu seja indispensável em algumas coisas. Porque se eu for importante e se alguém sentir falta de mim, é sinal que eu fui essencial na vida daquela pessoa, independente de quem seja. Independente. Deus sempre surpreende. A Bíblia fala que Noemi tinha 2 noras, Ruth e Orfa. Quando Orfa se despede de Ruth, nunca mais ouve-se falar de Orfa. Se você procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nunca mais se ouviu falar dela. Nunca mais. Só se ouviu falar dela 2 vezes. No começo do livro e quando ela se despede. Só. Isso me faz pensar o seguinte: decisões que eu tomo que vai me fazendo importante para alguém para sempre. E também tem decisões que eu tomo que vai me fazer totalmente dispensável para outras pessoas. Eu quero ser lembrado pelas pessoas pela minha boa atitude, pelo meu bom comportamento. Eu quero ser lembrado daqui a 30, 40, 50 anos, até mesmo depois que eu morrer. Não, o Diogo, ele foi uma pessoa fantástica. Ele fez isso. Olha, eu não conheço uma pessoa tão maravilhosa ou tão especial quanto ele. É muito bom as pessoas falarem isso da gente. É maravilhoso. Outro dia eu estava conversando com a Sara. A Sara falou assim: a minha professora bem te conhece. Eu falei assim: como é que chama essa professora? Chama fulano lá de tal. Aí eu bem falei com ela que eu te conheço. Eu com medo, né? Eu falei assim: o que ela falou? Eu falei assim: nossa, ela falou que você é muito querido por ela. Dificilmente não vai ter pessoa que não vai gostar de você. Aí deu uma inflada no ego, né? Deu aquela inflada. Mas é muito bom a gente ouvir isso de outras pessoas. É muito bom. Pior é quando... Quê? Diogo? Então, né? Tá calor, né? Tá calor demais, né? Tá quente, né? Ih, menino, acho que vai chover, hein? Eu acho que vai chover. É muito ruim. É muito ruim. E a Bíblia fala que Ruth foi tão fantástica, que ela entrou para a genealogia de Jesus. A Bíblia fala que Ruth foi bisavó do rei Davi. Bisavó do rei Davi. Eu estava parando e pensando agora, pensando o seguinte: foi tão fantástica, que Jesus fez de tudo para que ela fizesse parte da família dele. A atitude de Ruth foi tão fantástica que Jesus quis que ela fosse parente dele. Distante, mas fosse parente. Jesus também fez de tudo por mim e por você para que eu e você sejamos parente dele. A Bíblia fala que somos comprados com seu precioso sangue. Hoje somos feitos filhos de Deus porque cremos no sangue poderoso e no sacrifício feito de Jesus. A Bíblia fala que Boaz foi o remidor de Ruth, foi o resgatador de Ruth. Jesus é o nosso resgatador. Ruth, ela era moabita. Ruth, ela era desprezada. Ruth, ela era menosprezada por todos de Israel. Eu e você também. Somos gentios, somos desprezados por todos. Mas Jesus ainda assim nos amou. Jesus ainda assim, ele poderia escolher qualquer outro povo, mas ele escolheu eu e você para que possamos fazer parte do povo dele. Jesus, ele é o nosso remidor, ele nos resgatou do pecado, nos resgatou do mundo e nos tirou do inferno. Por amor apenas, por amor apenas. E terminando aqui, Noemi tinha 2 noras, Ruth e Orfa. Se a gente prestar atenção no livro de Ruth, a Bíblia fala que tinha 2 remidores. Tinha 2 remidores. Tinha o parente mais próximo, que ele negou casar com Ruth, e tinha Boaz. Então eu aprendo o seguinte, que Deus tem bênção para todo mundo. Se Orfa tivesse ficado com Ruth, Deus não se esqueceria dela. Deus não se esqueceria dela com certeza. Talvez ela não faria parte da genealogia, mas Deus não se esqueceria dela. Então quando eu e você fazemos a vontade de Deus, Deus sempre nos recompensa. Sempre nos recompensa.
e nos recompensa de maneira poderosa. Nos recompensa de maneira sobrenatural, como eu e você não esperamos. Amém? Aleluia. Queria convidar vocês a ficar de pé. Aleluia. Ruth teve um caráter exemplar. Teve atitudes sobrenaturais. Você quer defender sua família? Copie Ruth. Seja uma moça, seja um rapaz, seja um marido, seja uma esposa extraordinária. Seja um filho extraordinário. Faça o que é além do que lhe é pedido. Ame, seja fiel, seja amigo de todas as horas. Ruth foi leal a Noemi no momento que mais precisava. Orfa não. Orfa, quando o bicho pegou, ela pegou as coisinhas dela e sogra, beijo, obrigado por tudo, querida. Te mando mensagem depois. Ruth não. Foi fiel até o final. Eu e você nessa noite possamos ser como crentes Ruth. Possamos pedir a Deus um recomeço. Se a minha vida e se a sua vida precisa de um recomeço, peça a Deus. Deus é poderoso para fazer tudo. A palavra fala que para Deus nada é impossível. Irmão, mas você não conhece minha casa, não conhece minha mãe, meu pai, meu marido, você não conhece. Com certeza eu não conheço, mas Deus conhece. Deus é capaz de fazer tudo. É capaz de fazer qualquer coisa para salvar a família. Porque a família é projeto de Deus. É projeto de Deus. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe o coração de cada pessoa que aqui entrou, meu Deus. O Senhor sabe a realidade de cada família aqui representada, Deus. Pai, muitas casas estão arrebentadas, Deus. Pai, muitas casas aqui, meu Pai, estão desfalecidas a cheiro de morte, Deus, na casa. Pai, não a morte física não, Deus, mas morte espiritual. Morte no amor, Deus. Há muitas casas que o amor já morreu há muito tempo, Deus. Pai, tem misericórdia dessa casa, meu Pai. Pai, como aprendemos nessa noite, o Senhor é o Deus do recomeço. Pai, o Senhor permitiu um recomeço na vida de Ruth. Pai, permita também, meu Pai, um recomeço na vida do teu filho, na vida da tua filha, meu Pai, que ele reconheça aonde que ele errou, meu Deus. Pai, converte os nossos caminhos tortos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que eu e minha irmã, que é minha irmã, possamos, Espírito Santo, começar de novo. Mas começar debaixo da sua vontade. Começar debaixo da sua direção, meu Pai. Porque aprendemos, meu Pai, que outras pessoas ficaram na seca e foram vitoriosas. Mas Elimeleque foi para a fartura e saiu perdedor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, prepara um bom lar, Deus. Peço, Pai, que os teus anjos estejam na casa do teu filho, na casa da tua filha, Deus, limpando todo e qualquer espírito da morte, Deus. Em nome do Senhor Jesus, todo e qualquer espírito de contenda, Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, meu Pai, de gritaria, meu Pai, Pai, de falta de entendimento, seja repreendido em nome de Jesus. Que os teus anjos poderosos, meu Deus, anjos de guerra, meu Deus, venham limpar o ambiente espiritual dessa casa, Deus, em nome de Jesus. Que eu e que meus irmãos possamos ficar alegres, Deus, pelo recomeço da nossa casa. Muito obrigado por tudo, Deus. Fala conosco no período da oração que irá continuar, Deus. Revela os teus mistérios nessa noite. É o que eu te peço, Deus, e agradeço mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Irmãos, chama a sua família para aqui para frente. Vem para cá, vamos orar. Vem com a sua família aqui para frente. Amém? Se coloque na posição de oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos aí fazer como Elimeleque fez, né? Porque o preço que ele pagou foi só pela desobediência. É só por não perguntar ao Senhor o que o Senhor queria. Senhor, é para eu fazer isso mesmo? É para eu fazer assim? É para eu fazer dessa maneira? Muitas das vezes, irmãos, nós tomamos atitudes sem perguntar ao Senhor. E quando a gente
se quebra todo, aí a gente culpa Deus por esse fato. E o Senhor, na verdade, não tem culpa. Às vezes nós só precisamos olhar e falar: Senhor, eu escolhi isso. As nossas escolhas, irmãos, são algo muito sério na nossa vida. Muito sério. Porque todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer fazer. Eu quero escolher ir, eu quero escolher ficar. Se você perguntar ao Senhor, Ele vai te direcionar. É para eu ir? É para eu ficar? É para eu fazer? É para eu não fazer? E esperar a confirmação do Senhor. Então feche seus olhos, comece a orar aí pela sua casa, pela sua família, buscar pela presença do Senhor lá dentro do seu lar, no meio das suas coisas. Sabe o que me chamou muita atenção nessa palavra? É que Ruth, ela não conhecia esse Deus. Ela não conhecia. Ela era moabita. Ela era de uma cidade amaldiçoada. Ela servia aos deuses dela, os costumes dela. Mas através da vida da sogra, ela quis esse Deus. Então, irmãos, através da sua vida, será que alguém na sua casa vai querer o seu Deus? Será que alguém na sua casa vai olhar e vai falar: não, eu vou servir ao Senhor, porque o Deus que ela serve é um Deus fiel. Ela sabia, irmãos, que o Deus de Noemi não abandonaria elas. Essa era a certeza que ela tinha. E você tem que pensar isso, irmãos. Você é coluna. Você foi chamado. Você é que foi chamado para guerrear pela sua casa. Não foi o outro, foi você que foi. E se você foi chamado, irmão, se levanta. Se levanta, dobra seu joelho, começa a falar com Deus. É muito difícil, irmãos, uma casa inteira se converter de uma vez. Geralmente não é assim. Geralmente Deus levanta um para fazer isso. E você é o esteio, você é a força. Então se levanta, irmãos. Se levanta, não desiste da sua família.